Meus irmãos, há muito tempo atrás, eu não sei nem quando é que foi, faz tanto tempo, eu fiz uma viagem com meu pai. Foi eu, meu pai e um outro pastor, e a gente foi pregar num congresso, estava sendo organizado por um presbitério. Fui falar sobre adolescentes, trabalho com os adolescentes e tal. E a gente foi para o Juazeiro do Norte. E eu pude conhecer um pouco da realidade ali do Juazeiro do Norte, né? Eu não tenho nenhuma familiaridade com o catolicismo, né? Meu avô era pastor presbiteriano, meu pai é pastor presbiteriano, então eu sou criado dentro da igreja presbiteriana desde pequeno, né? O contato que eu tive com o catolicismo foi que eu fui estudar no São Bento, né? Eu vi alguma coisa do catolicismo ali quando eu estava estudando. E a gente pôde ir para aquela cidade e eu fiz questão de ir lá para o local onde tem uma estátua enorme do padre Cícero, né? Mais conhecido como Padinho Padre Cício, né? E tem uma casazinha do lado assim, que era a casa que ele morava e tal. E é uma estátua bem grande, branca, e o pé dele é todo escrito assim, ó. E dentro da casa é uma cena meio de terror assim, porque dentro da casa tem um monte de braço, perna, bonequinho, que é como se fosse os milagres que o padre Cícero fez. Ele curou o braço de alguém, ela vai lá, manda esculpir um bracinho e bota no teto da casa. Então você não via o teto da casa. Tinha um monte de pedaço de corpo, né? Claro que em miniatura assim, né? Cobrindo assim, cartas que mandaram para ele, enfim. Várias pessoas, ônibus e mais ônibus, vão para esse local, peregrinam para esse local, para poder fazer as suas orações, fazerem os seus pedidos ali, aos pés da estátua do Padre Cícero, e escrever ali o seu pedido. E aí eu não lembro quem falou, acho que foi o pastor, ele diz assim, uma vez por mês eles pintam o pé do Padre Cícero de novo, para poder caber de novo o pedido do povo, né? Então tem várias camadas de tinta ali, e os pedidos que foram colocados ali. Um dos requisitos para alguém ser considerado santo na Igreja Católica é que ele tem que ter operado algum milagre. Se ele não operou nenhum milagre, então é porque ele não é santo, tá? E hoje em dia nós vemos alguns pastores ou apóstolos, né, onde eles afirmam, né, que eles têm essa capacidade de operar vários milagres. Uma vez eu estava lá em Noronha e a mãe de um membro da minha igreja se acidentou. E ela estava de cama, numa situação super complicada. E aí tinha um pastor da ilha lá, de outra igreja, que ele queria entrar para fazer uma oração por ela. Aí esse membro da minha igreja, ele era meio esquentado. Deus está tratando, né? Como todos nós. E ele chegou lá e fez, eu fiquei sabendo da queda da sua mãe, eu quero entrar e fazer uma oração por ela. Ele já ligado que o pastor não tinha muito minha aprovação, né? Eles, faça daí que Deus ouve. Não, para funcionar eu tenho que estar lá. Aí quando eu cheguei, né, fui visitar a mãe dele, ele veio me contar essa história. Eu disse, o pastor não orou não. Eu disse, tá, quer que eu ore da porta também? Eu posso orar da porta também. Enfim, os milagres, eles nos encantam. A gente passa tanto tempo preso a essa realidade material, que quando algo assim, muito fora do comum, né, acontece, quando a ciência, a física é quebrada, né, a gente fica assim, maravilhado. Mas a maneira como a gente interpreta esses milagres está muito relacionado com aquilo que a gente já crê. Com aquilo que nós já temos dentro de nós, para a maneira como a gente interpreta aquele fato que, por natureza, já não tem muita explicação. Né? Se nós cremos que a Bíblia é a verdade, que tudo aquilo que nós devemos fazer e crer está fundamentado na palavra de Deus, então é muito importante que o seu pressuposto, aquilo que você tem antes para interpretar esses fatos, venha da palavra. Do contrário, vai ser a sua opinião contra outras opiniões diferentes das suas. Então, eu quero que a gente esteja refletindo um pouco nesse tema, as implicações dele. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículos de 11 a 16.
Atos 3, versículos de 11 a 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente e o nosso coração. Não só para compreender, ó Pai, em mais profundidade o texto sagrado, mas acima de tudo, ó Pai, para compreender, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe aqui nessa noite. Porque o Senhor deseja falar com cada um de nós nessa noite, Senhor. Então dá essa sensibilidade, ó Pai, ao nosso coração, à nossa mente, para sairmos daqui, ó Pai, com a Tua voz fincada e cravada, ó Pai, no nosso coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Domingo passado, o pastor Sérgio teve expondo aqui os versículos de 1 a 10. E conta de uma história que é relativamente conhecida. Pedro e João vão para o templo. E quando eles estão indo para o templo, tem um pessoal que trazia um coxo, um paralítico, que ficava na porta do templo, aproveitando as horas de oração que havia, onde todo o povo fluía para o templo, para poder orar. E ele ficava ali pedindo a sua esmola. E uma das coisas que o texto deixa claro ali a respeito desse homem, é que esse homem era coxo de nascença. Ele nunca havia andado na vida. E aí, ele está ali pedindo uma esmola, e aí Pedro e João fazem uma coisa realmente extraordinária. Eles olham e dizem assim: olha para a gente. Ele olha. E aí Pedro faz a oração, e ele diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E a Bíblia fala que aquele homem levantou e pulou. Pular, gente, é algo difícil para alguém que está aprendendo a andar, Criancinha está aprendendo a andar, ela não começa pulando, ela engatinha, depois ela... Aí quando ela vai dar o pulinho dela, é aquele negocinho assim, Quase que não sai do chão, E andar é um processo cognitivo que vem com o tempo. Não era alguém que sabia andar e ficou paralítico, como é o caso do meu pai, e depois volta a andar. Como se a memória cerebral, muscular, ele já sabe andar, ele já tem um equilíbrio. Não, Deus fez o processo todo instantaneamente. E qual era o problema? Aquele homem sempre estava ali. Ninguém podia dizer: mas esse coxo nunca teve aqui, é o primeiro dia dele, aí já voltou a andar. O milagre era inegável. O que havia ocorrido com aquele homem era algo que ninguém poderia questionar. Todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia que ele era coxo, muitos conheciam a história dele, que ele era coxo desde criança, e ali ele começa a andar. E aí, o que começa a acontecer? Junta a galera. Porque o que foi? Aqui um acidente de moto junta um monte de gente. Quem dirá o inverso? O que foi que aconteceu aí? Pode não ser nada. Não, a pipoca caiu. Eita, foi qual? Qual pipoca? Oxi, não quero saber da pipoca. Junta aquele povo. E aí, vem a pregação de Pedro. É muito interessante, gente, porque expor o livro de Atos é pregar a pregação, A gente expõe a pregação de alguns dos apóstolos
e homens de Deus que tem aqui em Atos. Os judeus, eles acreditavam que havia um tipo de pessoas chamados Hassidins. Os Hassidins eram pessoas que eram conhecidas por ter uma devoção extremamente elevada a Deus. E como eles tinham essa devoção, alguns Hassidins, eles tinham, ou eles acreditavam, que eles tinham essa capacidade de operar milagres, de fazer coisas incríveis, né? Então, na ótica do judeu, quando eles viram Pedro e João fazendo um milagre, que era uma coisa inquestionável, disse, rapaz, esses caras são Hassidim também. E ficaram olhando para Pedro e João, né? Com essa leitura. Mas Pedro, do outro lado, ele compreendia algumas coisas. Quando a gente vê em capítulo 2 de Atos, a Bíblia já fala que por meio dos apóstolos, Deus fazia milagres e maravilhas, né? Aqui no versículo 43 do capítulo 2 faz, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Ou seja, a gente não está tratando de a primeira vez que isso acontece. Os apóstolos já estavam fazendo sinais e prodígios para poder consolidar a mensagem que Deus havia dado para eles entregar. Então, para Pedro e João, aquilo não era uma primeira vez, aquilo não era uma novidade. Mas o que eles entendiam é que por mais que Deus havia escolhido eles como apóstolos para fazer essa obra, eles entendiam que o poder não era deles. Eles entendiam que era Deus quem fazia através deles. O que Pedro quer deixar muito claro é corrigir essa lente que as pessoas interpretaram, achando que quem havia curado o coxo foi Pedro e João. Nunca foi. Porque ele não falou no nome de Pedro e João. A fala de Pedro foi no nome de Jesus Cristo. A cura é atribuída somente e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. E com isso eu posso dizer para você uma coisa muito simples. Que às vezes a nossa interpretação sobre a realidade está muito errada. Em que aspecto? Não existe nenhum homem, nenhuma mulher poderoso. Não tem. Não existe nenhum homem que diga assim, se eu orar por fulano, ele vai ficar curado. Como se o poder estivesse nele, mesmo que Deus já tivesse usado ele. O poder não é dele. Deus não é um capacho e nunca será uma coisa que está debaixo de algum homem, que algum homem pode usar o poder dele da maneira como ele quer. Não funciona assim. Até o próprio Paulo tinha dito que tinha dom de cura, mas quando ele chega para Timóteo, Timóteo tinha um problema na barriga que Paulo não curou. Epafrodito estava com ele numa viagem, quase que morre. Oxê, por que tu não curou? Porque o poder não é dele. Não é assim. Não é feito uma caneta, que eu pego a caneta e faço, vou escrever o que eu quiser. E a caneta faz o quê? Nada, ela tem que escrever. O máximo que ela faz, se for bique, né? Ou ela falha ou ela perde. Ela dá um jeito de se perder, né? Aprenda de uma vez por todas, com a palavra de Deus, quando algo extraordinário acontece, ou foi feito pelo poder de Jesus Cristo, ou foi feito pelo poder de Satanás. Não tem outra fonte. Calvino tinha essa frase que ele falava, não se esqueça que o diabo também tem os seus milagres. Então você pode ir numa outra religião, você pode ir num terreiro, numa umbanda, você vai ver milagre acontecendo. Em outras religiões, hinduístas, que não tem Deus lá, tem ídolo, você vai ver milagre acontecendo. Que a pessoa vai achar que é Padre Cícero que fez. Mas não foi. Ou foi Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, ou foi Satanás. O problema é que quando é Satanás, ele quer alguma coisa de volta. Satanás não tem graça para dar. Satanás não tem presente para ninguém. Mas enfim, quem atribui esse poder a si mesmo, vai discordar da verdade bíblica. Então, quando começa essa conversa de que alguém é poderoso, porque eu estou passando por um problema, eu vou falar com fulano, porque fulano consegue curar. Meu irmão, você não entendeu nada ainda. Minha pergunta é, você é crente mesmo? Você lê a Bíblia? Porque o único que pode curar de verdade é o Senhor Jesus Cristo. Então veja outra coisa importante sobre esse milagre.
Esse milagre não serviu para a glória dos apóstolos. Eles não permitiram que o encanto do momento transformassem eles em homens importantes. Ele fala, isso aqui foi feito pelo poder de Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eles transformam aquele momento no que deve ser cada momento da nossa vida, para a glória de Deus. E eles enxergam aquele milagre como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Já que juntou todo mundo, deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí começa. Ele faz o gancho do milagre e começa a passar para falar de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, cuidado com os falsos milagreiros que você vai encontrar por aí, porque eles querem roubar a glória de Deus. O maior benefício que o milagre proporciona é a oportunidade que ele cria para a gente falar do nosso maravilhoso Jesus Cristo. Então, se você já começa a entender que o verdadeiro milagreiro aqui da história é Jesus Cristo, cabe uma outra perspectiva, né? Se foi de Jesus Cristo que veio o poder, o que cabe a mim e a você agora é conhecer Jesus Cristo melhor. Quem é esse Jesus Cristo que tem o poder de curar instantaneamente um paralítico que nunca andou? E aí Pedro, como uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, Pedro viu Jesus em pessoa depois da crucificação. Ele viu Jesus vivo mais de uma vez. Então ele está ali cheio do Espírito Santo, querendo que outras pessoas também vejam aquilo, também entendam aquilo. E aí ele começa dizendo que, olha, vocês creem no Deus dos patriarcas, não é? No Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Eles criam, eles eram judeus, eles estavam no templo de Jerusalém. Ele fala, esse Deus que vocês creem, glorificou Jesus. É Ele quem está dando honra para Jesus. Como é que você vai ignorar Jesus? É como se Pedro tivesse assim, pare para pensar no seguinte, se você acredita que só quem pode fazer milagres é o próprio Deus, por que Deus daria da glória dele para Jesus? Por que ele faria isso? A glória é dele. Em nome de Jesus, não, em nome de Jesus eu não faço nada não. Jesus é só um homem comum. Jesus é um cara que já morreu. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pedro continua dizendo que Deus, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. É interessante se você observar aí na sua Bíblia, a palavra servo foi questão dela ser escrita com letra maiúscula. Essa palavra do servo Jesus, ela faz uma referência a Isaías 53. Lá em Isaías 53 é retratado o servo sofredor, que era uma profecia que apontava para o Messias. Então é como se Pedro estivesse dizendo para o povo, o Messias que vocês estão aguardando, ele já veio. Este servo sofredor do Isaías 53, ele já foi cumprido, a promessa já foi cumprida, Jesus já veio. É esse Jesus, o Nazareno. E ele continua, esse mesmo Jesus, ele é o santo e o justo, versículo 14. Meus irmãos, essa expressão são expressões que eram exclusivamente usadas no Antigo Testamento para falar sobre o próprio Deus. É o que Pedro quer ensinar dizendo assim, olha, Jesus não foi um homem. Jesus é o próprio Deus. Os mesmos adjetivos que você pode usar para Deus no Antigo Testamento, você pode usar para Jesus no Novo Testamento, porque eles são um só. Ninguém é chamado de santo, ninguém é chamado de justo, muito pelo contrário. Quando você pega Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo fala, não há um justo sequer. Não há ninguém mesmo. Qual é o único justo? Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um justo. Jesus Cristo é o justo, o santo. O artigo usado é um artigo definido, para ele dizendo assim, olha, o Jesus Cristo que vocês rejeitaram é o Jesus Cristo prometido, é o Jesus Cristo crido no Antigo Testamento, é o próprio Deus.
E a última característica colocada de Jesus aqui nesse sermão de Pedro, pelo menos até esse momento que a gente está estudando, ele chama Jesus de o autor da vida. É interessante que essa é uma expressão que era usada para um herói da cidade, né? Quando a cidade estava passando por um grande perigo, e aí levantava um herói, e ele salvava a cidade. Ele era chamado como o autor da vida, porque se não fosse ele, todo mundo tinha morrido. Ou então, dentro das cidades-estados gregos, as cidades-estados gregas funcionam de uma maneira um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. As cidades surgiam de um líder visionário, que trazia uma forma de governo, trazia uma proposta de sociedade diferente, e aí ele conseguia reunir adeptos naquela ideia, e ele começava uma nova cidade, um novo local com aquelas novas regras. Então, aquele homem que trouxe à luz aquela nova cidade grega era chamado de o autor da vida. Ele trouxe uma nova forma de viver, que as pessoas, caramba, isso aqui é fantástico, eu quero fazer parte dessa cidade. Jesus Cristo é as duas coisas. Ele é o herói que salvou a cidade e ele inaugura o seu reino, que é um negócio muito visionário. Um reino que funciona de uma forma completamente diferente, que ganha de qualquer método de governo, de democracia, de monarquia, de autoritarismo, de comunismo, de qualquer coisa dessa. Ele inaugura, ele traz a teocracia onde Deus é o rei do universo. E Paulo enfatiza que Jesus Cristo ressuscitou. Ele fala, ele está vivo. A gente viu. A gente não está falando uma coisa que me disseram. A gente viu Jesus Cristo vivo. É como se ele dissesse assim, Cristo está tão vivo, mas tão vivo, que ele ainda está fazendo o coxo voltar a andar. Ele ainda está fazendo o paralítico voltar a andar. Às vezes eu converso com as pessoas, principalmente quando a gente está entrevistando para a membresia, né? Eu pergunto assim, quem é Jesus para você? E existe uma resposta que eu não aceito. Aí a pessoa diz assim, Jesus é tudo. Por dois motivos eu não aceito essa resposta. Número um, não está na Bíblia. Hora nenhuma a Bíblia diz assim, Jesus é tudo. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, que assim, é tudo para mim, né? Mas é tudo inclui muita coisa. Jesus é morte, pecado, mentira, insegurança. Não, não é. Mas tudo está dentro disso. A Bíblia, todas as vezes que vai descrever Jesus, ela usa muitas linguagens. É como se fosse algo tão rico que a simplicidade não satisfaz. Jesus é o santo, Jesus é o justo, Jesus é o servo, Jesus é o autor da vida, Jesus ressuscitou. Sempre, sem cansar, vários adjetivos, várias ilustrações, para que Jesus possa ser colocado. Porque você reduzir Jesus a um santo milagreiro, reduzir Jesus a alguém que me ajuda quando eu não tenho mais onde buscar, é muito pequenininho. Jesus Cristo é o escolhido de Deus. Jesus Cristo é a salvação prometida desde Gênesis. Jesus Cristo é aquele que se esvaziou da forma de Deus, como nos fala Filipenses, para ser servo. Jesus Cristo foi aquele que nos redimiu e nos ensinou para sermos o seu povo. Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus. Por isso que ele é santo. Foi esse cumprimento da vontade de Deus, onde ele nada pecou porque ele era santo, que o qualificou a assumir dívidas que não eram dele, que eram nossas. Ele colocou sobre si dívidas dos outros, porque ele não tinha dívida, porque ele era o santo. Jesus Cristo, como nós cantamos hoje aqui à noite, ele está vivo, e ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Jesus Cristo continua com o mesmo poder de fazer paralíticos voltar a andar. A gente já teve esse questionamento muito grande na família, né? Por que é que meu pai não volta a andar?
A resposta é porque Jesus Cristo não tem poder? É como Jesus fez, eu fiz a medula, meu amigo. Quem inventou esse negócio de medula aí fui eu. Como é que eu não tenho poder? Eu tenho. Nem sempre Deus quer fazer o que a gente quer que seja feito. Porque às vezes, a glória de Deus é maior quando nós esboçamos alegria em meio ao sofrimento. Mas não se preocupe não, que no fundo, todo paralítico que crê em Jesus um dia vai voltar a andar. Todos eles. Quando houver a restauração e a glorificação, não existe cadeira de roda no novo reino. Não tem. O Calvário foi a última palavra que o homem tentou dar para Jesus Cristo. Mas o sepulcro vazio foi a última palavra que Deus deu. Diante desse maravilhoso Jesus Cristo, o que só nos resta responder é como é que a gente vai reagir a Ele. Eu espero que você tenha entendido que no sermão de Pedro, ele vai contrastando as coisas. Ele fala sobre Jesus e como eles reagiram. Como o povo judeu reagiu à pessoa de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus é o prometido, o anunciado, o Messias, o Cristo, mas que o seu povo, que recebeu essas promessas, o traiu e o negou. É igual você chegar para uma criança e dizer nela que você vai trazer um presente, e quando você traz um presente, ela olha para você e faz, não quero. Mas tu estava esperando tanto. Não, mas não quero esse não. Pedro fala que Jesus era o autor da vida. Mas o que é que o povo escolheu? Libertar um assassino, que era o que Barrabás era. Não, vamos soltar alguém. Pilatos já está dizendo, eu não vi nada nele não, isso é conversa de vocês. Eu estou aqui lavando minha mão. Não, solta Barrabás, solta o assassino. O autor da vida pode matar. Pedro coloca a culpa não sobre os romanos. Os romanos foram os executores, mas quem teve a vontade foram os judeus. Os romanos estavam ali. O que Pilatos mandava fazer, eles faziam. Pilatos, eu não estou vendo motivo para acusar. O judeu, mata. Então mata aí. O que Pedro está dizendo é, vocês mandaram matar o Salvador de vocês. Vocês rejeitaram, negaram o único que podia salvar vocês. Se vocês estão assustados porque paralítico está andando, vocês deviam estar assustados porque vocês estão vivos ainda. Devido ao tamanho do pecado que vocês cometeram. Pedro aqui não está sendo politicamente correto em nada. Ele está enfiando a dedo na ferida do judeu. O que Pedro está dizendo aqui é que a fé que ele tem em Jesus Cristo curou fisicamente aquele homem. Eu discordo das interpretações que começam a colocar que o homem, o paralítico, tinha fé em Jesus Cristo. Ele queria uma esmola. E Pedro disse, no nome do Senhor Jesus, levante e anda. Fé em quê? Como é que ele ia saber bater fé em quê? Que ele não sabia de nada. Só, daqui a pouco eu venho aqui, eu vou orar por tu por Jesus Cristo. Tu acredita que Jesus Cristo pode te curar? Posso. Ah, tá. Aí pode ter fé. Mas não teve nada disso. A fé dos apóstolos em Jesus Cristo tinha poder para curar aquele homem. O que Pedro está dizendo, olha, o único que pode curar vocês é Jesus Cristo. Ele fez uma cura física para que vocês possam entender que este mesmo Jesus pode fazer uma cura espiritual em vocês. O que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Quando Jesus estava pregando numa casa, a casa se encheu de pessoas, de repente vem 4 amigos com uma ideia, vamos botar o paralítico pelo telhado, e a gente desce ele pelo meio da casa, na frente de Jesus, Jesus cura ele. Beleza, a fé está no lugar certo, Jesus cura ele, beleza, ótimo. Fizeram isso, o que é que Jesus fez? Curou, mandou o homem para casa. Não.
Se você acredita que eu posso perdoar os seus pecados. Aí os fariseus aqui, ó. Quem esse homem acha que ele é? Só Deus pode curar pecado, perdoar pecado. Aí Jesus fala, para mostrar a vocês que eu tenho o poder para perdoar pecados, pega a tua cama, levanta e anda. Jesus faz um milagre visível e inquestionável, que dá autoridade para a fala dele, de que aquilo que não é visível, que é o perdão dos nossos pecados, também é verdade. Por meio da fé de Jesus Cristo. Sim, a fé que vem por meio da fé em Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. É a fé que nós temos em Jesus Cristo e o arrependimento dos nossos pecados que pode nos salvar. Agora a pergunta é para vocês. O que é que nós temos feito com Jesus? Será que a gente olha para esse texto e a gente se encanta e se maravilha com esse Jesus dizendo assim, Senhor, Tu és tudo isso. É por isso que eu estou aqui hoje à noite. É por isso que a palavra do presbítero está correta. O puxão de orelha do presbítero está correto. Jesus Cristo não veio aqui para ser elogiado. Jesus Cristo veio aqui para ser adorado. Será que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso real dono e salvador? Ou será que a gente está vendo Jesus Cristo somente como o santo milagreiro? Com aquele que me ajuda no momento onde tudo dá errado? Porque se for assim, não tem diferença nenhuma dessa multidão aqui e você. O chamado de Deus é para que nós o reconhecemos quem Jesus Cristo é. E como a nossa vida se vincula profundamente, intimamente, espiritualmente à vida dele. O nosso chamado não é só para saber quem é Jesus. O nosso chamado é para nós adorarmos, clamarmos a Ele, para Ele ser o nosso Deus e o nosso Salvador. Essa é a única postura correta que a gente pode ter diante do Senhor e da obra do Senhor Jesus Cristo. É por conta dessa postura, dessa fé, que nós seremos julgados. Se nós amamos, buscamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou se Ele é um cantinho da minha vida. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos imensamente por esse presente, Senhor Deus, que é o teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor Deus, Jesus Cristo é inigualável. Jesus Cristo é o nosso Deus, a quem amamos, a quem queremos compartilhar, a quem queremos pregar, por quem nós estamos dispostos a perder dinheiro, a perder saúde, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Senhor Deus, nos livra, tira de nós, Senhor Deus, essa devoção fraca e pífia, ó Pai, de Ti. Que nós possamos reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida, e que toda a dedicação que nós demos a Ti possa sempre ser pequena, face ao que o Senhor fez por nós. Que nós possamos, ó Pai, como foi lido aqui no livro de 1 Pedro, Senhor Deus, mostrar os nossos frutos, andar de maneira digna a vocação que o Senhor nos chamou. Mas, Senhor Deus, daqueles que estão aqui nessa noite, Senhor, que ainda não conhecem a Ti, que ainda não confessaram, Senhor Deus, a Ti como Senhor e Salvador. Senhor Deus, que haja arrependimento nessa casa, nessa noite, Senhor. Que nós possamos deixar de lado, ó Pai, a incredulidade. Que nós possamos deixar de lado, ó Pai, a indecisão. E o Teu Santo Espírito possa nos convencer profundamente, Senhor Deus. Que nós possamos estar confessando os nossos pecados e declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É assim que nós clamamos a Ti, ó Pai, nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.